Olá, pessoal, seja bem-vindo, seguidores da Tecnologística. Hoje nós estamos aqui com mais um programa que vai abordar ISG. Já tivemos um primeiro que teve uma repercussão bastante boa nos nossos canais e, como eu disse a vocês, isso será uma série. A ideia é a gente trazer informações que possam ajudar o segmento de transporte e logística a se posicionar nesse que está sendo uma preocupação do momento para as empresas, que tem a ver com as necessidades do planeta quanto à sustentabilidade, que tem a ver com as pessoas enquanto o social, que tem a ver com as empresas enquanto preocupação de governança. Temos aqui, então, o Maurício Pastorello, que vai conduzir essa nossa palestra, e o Ricardo Melchiori, que é um consultor na área de ESG, um grande conhecedor aí do segmento de transporte e logística. Tenho certeza que a discussão vai ser bastante profícua e espero que seja útil para vocês. Por favor, Maurício, a palavra é sua e boa palestra para todos vocês. Obrigado, Shirley. Olá, Ricardo. Mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo conosco, para a gente conversar um pouco sobre ESG, né? Obviamente, eu não vou repetir, mas vou só falar que a experiência do Ricardo na área de logística é enorme. Fora isso, ainda toda a experiência dele também na área de ESG, onde ele fez uma especialização e hoje é um expert e diretor da Boticário, né, que é uma empresa especializada no ESG, né, na implantação disso. Né? Obrigado, Ricardo, pela presença mais uma vez, ok? Obrigado, Shirley, Maurício. Prazer estar com vocês de novo. Jóia. Bom, a gente falou no episódio anterior, como se fosse uma minissérie da Netflix aqui, a gente falou sobre a governança. A governança é como o pilar do ESG. Por quê? Porque uma empresa que não tenha uma governança alinhada com os princípios, hoje vou chamar modernos e necessários para implantar uma política de ESG, uma empresa que não tenha governança não vai conseguir fazer, vai fazer parte disso e mal feito. Né? Ao mesmo tempo, as empresas, então a gente falou sobre isso no nosso episódio, falou sobre a importância de uma governança e dos fatores que fazem parte dessa governança, desde indicadores, a políticas, a empresa estar empenhada na implantação de um sistema ESG. Hoje, eu queria falar um pouco sobre... Cada empresa tem um caminho diferente a seguir, né? Porque em função das suas prioridades. Então, eu queria que você falasse um pouco porque elas são diferentes, né? Cada uma tem suas características, umas talvez trabalhem mais no social primeiro, outras mais na governança, outras mais na sustentabilidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, existe um caminho ideal para a gente seguir? Existe um roteiro, vamos falar assim, onde uma empresa que vai começar a fazer poderia seguir por esse caminho? E fala um pouco disso, Ricardo. Sim, existe, como qualquer jornada, né? E vamos entender que todas as empresas estão, né? Estamos numa jornada aí com base a esses pilares aí do ESG, a gente tem algumas, vamos chamar assim, dicas, né? Alguns pontos principais assim onde deve cada empresa passar, né? Então, a empresa tem que, primeiro, para ter a governança necessária e ter a materialidade daquilo que ela se propõe a fazer, né? E aí, dentro dos termos aí do ESG, tem esse termo aí, matriz de materialidade, né? Ou seja, com essa... não é nada novo, né? Sustentabilidade, a hora que a gente fala de ambiental, social e a própria governança do processo de uma empresa, tudo não existe nada de novo, né? Então, vamos falar entre nós aqui, isso aqui já é coisa antiga, né? Só a forma como está sendo tratada e a ênfase que está sendo dada agora é isso que
que ampliou, né? E a gente tem que fazer exatamente que nem você aí, Maurício, tá olhando o planeta todo, né? Aí temos que estar olhando e uma ação nossa aqui hoje reverte em um benefício também no outro lado do planeta e vice-versa, no que tange a parte ambiental, né? Porque nós estamos num sistema fechado, que é o planeta. A parte social também tem a sua impactância e a governança é o que, como o nome já diz, já governa essas ações. Bom, a empresa, para ela buscar essa jornada, né? Ou seja, ela começar, vamos entender que cada empresa, dependendo do porte, dependendo do mercado, dependendo de onde é a sua origem, né, a matriz e tal, seja ela um embarcador, né, que tem a sua parte de logística, ou seja ela um provedor logístico multinacional ou nacional, ou um comércio, né, que também usa a parte da logística como algo que é parte do negócio, né, ela tem aquilo que é mais importante ou menos importante num certo momento, né? Então é isso que por isso que cada uma tem uma forma de tratar. Então a primeira coisa que tem que ser feito é assim, o que é importante para nós a nossa empresa, né? Ou seja, vamos dizer que nós fôssemos sócios aqui de uma empresa, estivéssemos montando uma empresa, o que é relevante para nós? Quem que são as partes interessadas, né? Os stakeholders da nossa organização. É óbvio que tem lá os acionistas, ele é uma parte interessada, tem os clientes, tem os fornecedores, basicamente, e tem a sociedade, né? Então, vamos resumir em 4 partes interessadas aí. Para cada uma delas, o que é relevante? Para a sociedade, é o que? A geração de emprego? A minha empresa gera muito emprego, então isso é importante na comunidade onde eu estou, porque minha empresa está situada numa comunidade carente que precisa de empregos, né? Carente, vamos no sentido de renda econômica, né? Assim, então, fazendo um panorama aí no mercado que é de logística que a gente atua, a gente olha ali a região ali aqui próximo a São Paulo, aqui, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, tudo aquele entorno ali, Perus, né? A gente tem inúmeros galpões logísticos lá, inúmeras empresas ou de logística ou embarcadores. É óbvio que ali virou um polo de trabalho, de trabalhadores para esse setor de logística, né? Então, como em alguns outros lugares é uma indústria, né? Um polo industrial. Então, assim, a gente tem que analisar, dependendo de cada empresa, o que é importante para mim. Aí eu vou começar a definir, isso é estratégico, isso é relevante, e eu vou pontuando isso. Ah, minha empresa é uma empresa de transporte, no caso. Então, o controle das emissões, que é a parte do ambiental, é relevante para a minha empresa, né? Porque eu tenho caminhões a diesel é um combustível fóssil poluidor. Então, aí eu vou pontuando internamente, né? O que é mais importante, o que dá mais impacto no meu negócio, né? E eu vou classificando essa forma. E aí disso vai surgir um pouco o caminho aonde eu vou investir inicialmente, onde é prioridade, né? Para mim investir aí nos temas do ESG, né? Então, se eu vou gerar muito recurso, necessito de muita mão de obra, então a parte social ela é importante, eu tenho que tratar essa comunidade, eu tenho que ver como eu vou arrumar essa mão de obra e para mim reter essa mão de obra, o que eu vou fazer? Então esse é um ponto que aí vai no pilar do social, de uma condição de trabalho decente, remuneração, prosperidade, e assim mais ou menos esse é o caminho inicial, entendeu? Fazer aí uma identificação e uma categorização das partes interessadas. E aí, primeiro, e aí vamos desmembrando.
Pelo que eu entendi, então, vamos ver se eu entendi direito, a matriz de materialidade nada mais é do que você listar todas vou chamar assim, as atividades e a importância delas com o olhar do ESG e qual é o impacto delas. Com isso, você consegue classificar essas ações, né, e essas necessidades de uma forma que você saiba por onde começar. Seria mais ou menos por aí? Exatamente. A que faz melhor impacto, que vai dar maior É porque são... impacto, né? Imagina um gráfico, né? Imagina um gráfico que nas ordenadas você tem ali as partes interessadas, certo? Acionista, sociedade, os clientes e os fornecedores, por exemplo. E na abscissa ali você tem a empresa. O que é relevante para a empresa? Porque não adianta eu ficar só pensando nas partes interessadas e não pensar na empresa, né? Que a empresa tem que funcionar, tem que gerar riqueza e tal para conseguir atender tudo. Então, aí a hora que você fixa faz o vínculo, né? A ligação entre algo que é importante para uma das partes interessadas, né? Por exemplo, a sociedade, e é importante para a empresa, aí você faz nesse gráfico, vamos dizer, com 4 quadrantes, mais menos, né? Ou seja, só de forma... Aí você vai posicionar as iniciativas ou os temas em cada um desses 4 quadrantes. Aquilo que é mais importante para a empresa e ele é mais importante para uma parte interessada. Aí você tem um vínculo de um com o outro. Vamos imaginar um gráfico aí com menos na parte esquerda ali inferior, né? E mais para o lado direito, né? Seguindo um gráfico normal e para cima, né? Então, o primeiro quadrante direito superior ali, ele é o mais para todo mundo. Aquilo que cair ali é a prioridade que eu vou fazer, né? Ou seja, é o que eu vou começar a desenvolver. Então, por exemplo, vamos pegar uma empresa de transporte, por exemplo. A sociedade quer que o caminhão polua menos, quer que o trânsito seja melhor, né? Tudo isso é o que a sociedade, nós, no dia a dia, andando de carro na rua, a gente quer que o caminhão não fique soltando fumaça, que ele obedeça o trânsito e que ele siga as orientações de trânsito, né? E para a empresa, o caminhão mais econômico, menos poluente e tal, é importante. Então, esses dois atendem a sociedade, por exemplo, que é uma parte interessada, e atende a empresa. Então, essa é uma prioridade. Daí você começa disso desdobrar. Por exemplo, dirigindo o caminhão, quem que tem ali? Motorista. Motorista é um funcionário, ele também é sociedade, daí é o emprego, daí tem o treinamento, daí você começa a ligar os pontos, entendeu? Tá? Ou seja, cada empresa vai ter a sua matriz diferente em função Exato. dos interesses, eu vou chamar, da empresa e da sociedade, é Sim, óbvio, tá? da E cada uma vai ter. sociedade, clientes e Sociedade que eu digo é fornecedores, exato, cada os um dos stakeholders aí, stakeholders, vamos ver, isso. exato. Então, cada empresa, vamos falar assim, ela vai ter que descobrir o seu caminho, né? Vai, Ela vai ter que descobrir o seu caminho, qualificá-lo para poder estar atuando corretamente. Senão, ela vai atuar em algo que não tem um impacto nem para a empresa ou para os stakeholders, né? Ou exato, tem impacto para a empresa e não tem para os stakeholders, quer dizer, não adianta nada. Ela não exato, está fazendo um trabalho e uma política de ESG correta, né? E essa exatamente. classificação, né, que dá o desdobramento, como é que a gente trabalha depois disso? A gente faz um plano? Como é que é? A matriz, Sim, eu diria que a matriz é bárbara, acho que deu para entender bem. Ela te coloca um retrato de onde você pode atuar com melhor eficiência, vou chamar assim. exato, Eficiência no sentido eficiência e eficácia, né? E exato. aí, como é que eu faço? Eu faço um plano? Como é que você É, recomenda? Qual que é o uma caminho aí? vez, uma vez entendido isso, né, que é o ponto inicial, ou seja, a companhia como um todo, né, as lideranças da companhia
entenderam que esse é o caminho, né, vamos dizer assim, aí realmente fazer o plano de ação. Aí, então, por exemplo, se vamos falando aí uma coisa que liga, que é eu tenho que ser mais econômico, eu tenho que poluir menos e eu tenho que respeitar o trânsito. Então, aí tem uma pessoa-chave ali que é o motorista, certo? Porque quem pisa no acelerador é o motorista, não é o gerente, não é o supervisor, não é o diretor, não é o dono, né? Da empresa ou o dirigente. Então, eu tenho que treinar o motorista. Então, treinamento de motorista é uma forma das mais baratas e mais eficientes e eficazes na redução das emissões e na redução de custo, né? Porque quanto menos combustível, mais barato né? Gasta menos. Sim. A gente até comentou isso no programa passado aí, falando disso, né? Ou seja, a hora que a gente pega um trânsito ali, a gente está gastando mais, está poluindo mais, né? Então, lembra lá do paradigma assim, ser sustentável é mais caro. Não, ser sustentável é mais barato, né? Assim, desde que eu saiba o que é. Se eu for só pensar em comprar um caminhão elétrico, aí é mais caro porque ele não tem demanda hoje. Mas se eu for pensar em reduzir as emissões atuais com o que eu tenho, é mais barato. Então, aí tem um plano de ação. Vamos fazer treinamento motorista, por exemplo. É uma ação. Então, daí você vai vendo aonde impacta, né? E quando a gente fala matriz de materialidade, o nome já diz, né? Dar materialidade, dar material, ficar evidente, né? Ou seja, que aí aqui a governança entra também. Eu faço uma série de ações, né? As empresas fazem ações. Mas como é que eu materializo isso para alguém olhar e ver e falar assim, realmente você está fazendo certo, né? Ou realmente você está empenhado num plano de desenvolvimento sustentável? Através dessas ações comprovadas, né? Aí vem a governança. Não adianta eu falar que eu vou fazer e eu não fiz, né? Eu faço lá, publico, tal, mas eu não fiz. Aí é onde entra. Então, essa relação de planos de ações é dessa forma. Bem como a gente falou no programa passado, né? Aí entram todos os indicadores, né? Nesse exemplo que Exato. você deu, daria Exato. para dizer quanto é o consumo, quantas horas de trabalho, e com Quantas isso horas de mostrar a treinamento. redução de consumo, consequentemente é uma redução de Sim. emissão, e assim sucessivamente você está medindo o resultado daquela ação. Você está materializando aquela ação, né? O Exato. resultado dela, né? Para você Exato. poder falar que eu realmente estou agindo dentro da política, porque eu estou conseguindo obter um resultado material disso, né? Eu acho que essa Exato. que vou Eu chamar tenho aí assim a questão. essa questão, exatamente. Eu tenho um resultado material, ou seja, realmente eu fiz aquilo, né? Realmente eu melhorei, realmente eu. Analogamente, é o processo que a gente já conhece aí há algumas décadas da qualidade. Lembra lá quando se começou os programas de qualidade com a certificação ISO, né? 9000 lá. O que tinha? Você tem que ter a evidência, né? Lembra, né? Todo mundo passou por isso. Então lá, tem esse processo aqui, mas qual a evidência que você está seguindo o processo? Né? Então, os auditores até hoje vão lá e fazem lá uma amostragem, né, de algumas partes do processo para verificar se a empresa ali que está submetendo uma certificação está seguindo o processo, né? Então, a questão é a mesma. Você pegar um SASMAC, né, que é um formato de certificação aí brasileiro, ligado à indústria química, tal, que engloba uma série de coisas, né? Então, pegar o SASMAC, ele é um resumo de tudo, né? Saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, né? Então, ele engloba tudo. De alguma forma, você pensar assim, o SASMAC tem a ver com a ESG, ele é primo da ESG, vamos falar assim, né? Eles são tudo da mesma família, né? Não tem
não é de uma outra família, tal, eles estão inseridos todos ali, né? Então, por exemplo, uma empresa que foi certificada a SASMAC e que cumpre, né? Que isso é importante, né? Foi certificada e cumpre as premissas ali, ela já tem alguma coisa do ESG dentro da estrutura, da cultura dela, entendeu? Então, assim, e assim sucessivamente você vai encaixando as coisas. Então, a materialidade nada mais é que a evidência, né? A gente vê hoje em dia, né, as empresas tomando muitas iniciativas, eu vou chamar assim, né, dispersas, né? Sim. Eu acho que falta não vou chamar de tecnologia, mas esse conhecimento, essa sabedoria de como fazer. Porque o que a gente vê é as empresas tendo ações, não vou falar que são todas, mas a grande maioria, tendo ações isoladas, né? Faz um negócio e fala, nós estamos fazendo ESG porque nós estamos fazendo isso no social. Ah, nós estamos fazendo sustentabilidade porque nós estamos fazendo isso na sustentabilidade. Mas sem medir e sem analisar o impacto e a importância, né? Exatamente. O impacto é o mais importante, né? Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa que vai impactar positivamente. Esse é vamos dizer assim, é aquilo que dá materialidade, né? E que depois eu vou reportar, né? No meu, no meu relatório, né? Existe um padrão mundial aí, o GRI, que as empresas reportam as suas ações, o que elas estão fazendo, né? E aí tem todo um critério para isso. Mas é realmente no fim do dia, o que vale é o que isso está impactando, o que isso está trazendo de bom, né? Ou seja, de benefício. Mas as empresas fazem, geralmente, vou fazer ações, vou mais ligado a marketing às vezes, né? Ou seja, e não tanto estão se preocupando com isso, né? Então, o profissional de ESG hoje é uma carreira em ascensão. E o profissional entender que tudo que ele fizer vai ter que depois ser reportado ali, tudo que ele ajudar. A hora que ele reporta, mas isso aí é marketing, mas é importante, é assim, eu vou lá, quando a gente começou a estudar, né, faz um bom tempo já, o que a gente estudava, fazia exercício em casa, né, tinha lá a lição de casa, tal, depois tinha o quê? A prova. A prova é assim, vamos ver se você sabe o que realmente, se você... E aí, você O ia nome já lá e diz, né? passava de Prova. ano, né? O nome já diz prova, né? Prova, né? É para provar Exato. que você adquiriu conhecimento, né? E nesse caso é a mesma coisa. Prova que você está realmente contribuindo aí para uma nova, um planeta, um desenvolvimento sustentável, né? Então, basicamente é E, isso, né? tá. E o que você recomendaria para o nosso segmento, né, nas empresas de logística? Porque eu também vejo bastante iniciativa nas empresas de logística, mas não vejo, na maioria delas, né, essa prova. Ela não fazer ações, não ter ações, eu vou chamar concatenadas, ações que estão integradas à materialidade, né, e ao Uhum. resultado, e nem a medição disso, né? Então, o Sim. que você recomendaria para as empresas de logística, seja transporte, seja armazenagem, seja os Armazenagem, sim. operadores, né? Uhum. Todos os players desse mercado, o que é a sua dica de como eles trabalharem e como começar isso aí a partir da matriz de materialidade, tá? Me dá uma Uma dica vez, aí para eles. exato. Uma vez definido o que é relevante, né? Bom, primeiro só recapitulando, definimos lá quem que são as partes interessadas. Entendendo quem são as partes interessadas, eu tenho que perguntar para elas o que é relevante, porque é ela que tem a opinião, não eu, né? Não adianta eu falar, é a sociedade, é o cliente, é o fornecedor, mas o que é relevante para você? Então, eu, de alguma forma, tenho que interagir. Então, é um processo de interação. Interagido e entendido assim o que é relevante, então é óbvio que se eu sou um prestador de serviço, um operador, e eu for lá no meu cliente, que é um embarcador, que seja uma indústria, ou seja uma área de comércio aí,
Eu vou perguntar para ele, né? O que é interessante aí? O que você quer? Aí vai ligar com a dele, né? Se ele fez esse processo, você vê que é uma cadeia. Se ele fez esse processo e está maduro, ele vai falar de forma correta e coerente que vai dar o norte aí, vamos dizer, para o operador. Se aquela pessoa também, ou aquele departamento, não participou dessa montagem lá na empresa dele, ele vai te dar um viés diferente. Aí eu vou chegar para você, você fez o teu estudo aí na sua empresa, né, Mauro? Daí você vem para mim, que eu sou o embarcador, teu cliente, teu principal cliente, e você me pergunta, olha, a gente fez isso lá, tal, e o que é relevante para você? Se eu virar aí para você e falar assim, ó, você tem que ter caminhão elétrico, Maurício, a primeira coisa que eu falo, não, o resto não interessa, põe uns caminhão elétricos na tua frota que tá bom, pronto, você já também não tem aí uma indicação correta. Daí você tem que também ter o senso crítico, que às vezes você não tem uma boa indicação. Então você também tem que entender. Daí vamos entrando no caminho. Bom, o Ricardo lá falou que eu tenho que ter caminhão elétrico. O que ele quis dizer com isso? Eu tenho que ir lá na loja e comprar um caminhão elétrico? Não, que ele quer que eu reduza a emissão. Eu tenho que entender, exato, né? Era aquilo, né? Nem todas as perguntas na prova eram aquelas que estavam no livro, né? Você tem que ler e interpretar. Então, isso vale ainda até hoje, tá? Não mudou nisso, tá? Muita coisa mudou. Aí eu tenho que falar assim, bom, se eu tenho que reduzir emissões, o que eu tenho que fazer? Medir primeiro, né? Como é que eu vou reduzir se eu não medir? Então, eu vou primeiro medir quanto que são as minhas emissões. E aí, o que eu posso fazer para emitir? Para diminuir a emissão. Então, eu vou criar aí o KPI, como você falou, de medições de emissões. Hoje, os equipamentos, então, vamos pegar um caminhão aí a diesel, dos mais modernos, ele já tem dentro dos softwares das montadoras algum mecanismo ali que já diz isso, né? Quanto é que está emitindo e tal. Se não é no caminhão, a tecnologia do caminhão não tem, mas eu tenho um rastreador, tem uma telemetria que eu coloquei ali no caminhão, que é de terceira parte, né? Um fornecedor de tecnologia, ele também me dá isso, porque na verdade é quilômetros por litro e tem os fatores ali para cada tipo de caminhão. Então, aí eu vou construindo esses indicadores, vou medindo eles, e como qualquer programa de performance, né? Assim, eu estou nesse patamar e tenho que ir para outro. Daí eu vou fazer um plano de ação que a gente tem que fazer para melhorar. Ou seja, você voltar aí é relativamente simples, né? Assim, é meio óbvio. Não é tão simples assim. Bom, em primeiro Não, é lugar, a óbvio. minha pergunta, é óbvio também não é tanto que se fosse óbvio e simples, as empresas já teriam feito com um sucesso enorme, né? Então tem aí uma necessidade de ter uma Sim, orientação, né? sim, E a minha com pergunta é certeza. exatamente nisso. As empresas, qual é a forma das empresas de fazer isso? É criar um comitê, é criar um grupo de trabalho para fazer a matriz de materialidade, Sim. para estudar ela, para estudar os impactos, porque não é também, eu vou fazer, tá? Eu faço, Não. né? Eu faço e resolvo É, tudo, né? Não é bem é, isso. Acho que a não, gente tem que envolver mais gente. Então, o que você sim. recomenda para as empresas na hora de criar, de fazer um comitê, de fazer um grupo de É, trabalho? Como é que você vai funcionar o isso? ideal é realmente ter um comitê, ter esse grupo de trabalho, né, que envolve várias partes da empresa, né, várias áreas, né, você viu que a gente fala de todas as áreas, né, então a gente fala do pessoal de operação, vamos pegar o pessoal de manutenção, né, o pessoal do financeiro, ele tem que estar ali porque no final do dia o pessoal que lida com ele no mercado financeiro vai perguntar se ele está dentro das boas práticas do ESG, ele tem que saber dizer e tem que participar. Pessoal de recursos humanos. Criado esse comitê multidisciplinar, né? Essa questão da discussão da matriz de materialidade,
de quem que são as partes interessadas, isso parte também da diretoria, né? Então, da área comercial, ou seja, da área de diretoria de administração, ou seja, da alta liderança da empresa, né? Tem que ter esse compromisso, né? Como era no processo, como é no processo de qualidade, né? Ou seja, compromisso da alta direção, tem lá, né? O representante da direção, ainda existe isso nos programas aí de qualidade. É a mesma coisa. Estabelecer desse grupo, eles têm que ter orientação, é óbvio, né? Ou seja, tem que estudar, né? Tudo a gente tem que estudar. Na vida é aquele estudo ao longo da vida, né? Ou seja, isso aí é a coisa mais correta que existe atualmente aí do que a gente fala, né? A gente está sempre estudando, sempre aprendendo. Aí, montando esse comitê, esse grupo de trabalho, ele vai tratando, né, e priorizando essas ações aí. Não adianta achar que vai conseguir fazer todas, né? Não dá para fazer todas ao mesmo tempo, porque a gente não tem... Os recursos são limitados, né? O tempo é um recurso que é o mais limitado de todos, né? Ou seja, a gente tem que fazer tudo isso e trabalhar, né? No normal ali, fazer as coisas que... Não que isso não seja parte do trabalho, mas fazer aquilo que você tem que fazer. Se eu sou a pessoa ali que programa caminhões, eu tenho que programar caminhão, mas você tem que pensar nisso. Se eu sou o do contas a pagar, e tem que pensar nisso. E assim sucessivo. Se eu sou compras, como eu contrato um fornecedor que também tem essa mesma pegada, assim, essa mesma linha de ação, né? Então, comitê é importante, sim. Deu para a gente entender um pouco, né, se eu conseguir captar o máximo possível, é de que, primeiro, você tem que estruturar muito bem esse trabalho. Não você está falando até de a gente tem que fazer o nosso trabalho e fazer isso, mas a partir do momento que você estrutura muito bem isso passa a ser seu dia a dia também, né? Porque Exato. passa a ser cultural dentro do seu negócio, né? O que eu acho talvez mais difícil é criar a matriz de materialidade, porque ela envolve muita gente, né? Tem que Bom, falar com o fornecedor, tem que falar com o sim. cliente, tem que traduzir isso, né, e transformar, traduzir, eu acho que a palavra correta, É, na linguagem necessária da da matriz de empresa. materialidade, tá? Então, E a eu volto linguagem da empresa, né? à linguagem da empresa, né? Porque cada empresa Vai ter a sua, tem uma né? cultura ali, né? E tudo isso volta ao nosso primeiro episódio, como eu falo, a Exato. governança. Se a governança não Governança. estiver trabalhando fortemente em cima disso, não estiver trabalhando junto, inclusive, na criação da matriz de materialidade, você não vai conseguir ter um plano, eu vou chamar, eficiente, né? Exato. É por aí a linha? É por aí, né? A governança, ela é importante, né? Porque das últimas questões aí que entraram nesse processo, que entrou a governança, né? Porque lá, ambiental, social já existia, né? Tinha, a hora que a gente falava lá do triple bottom line lá, a gente falava de ambiental, social, né? Já se falava isso, e falava do resultado econômico, né? Aí a governança é algo que não é o resultado econômico. A governança é como você trata tudo isso realmente. É óbvio que o resultado econômico ele é importante porque a empresa tem que gerar resultado e seguir, né? Então, realmente, fazer esse primeiro passo, ele é importante, porque se você tem uma cultura empresarial que alguns desses valores ainda não estão solidificados dentro da empresa, né? Ou seja, a cultura não está disseminada, você tem uma dificuldade maior. Daí a governança é importante, aí o comitê, ou seja, de dizer ali como vamos seguir nesse caminho, tem que estar todo mundo ter concordado com isso, né? Não é Alinhado. contratar um supervisor, um gerente, um diretor de sustentabilidade aí, né, o SG, o que seja, ou botar o cargo no nome de alguém, que vai resolver, né? Tem que... aí voltamos lá um ditado popular, a andorinha não faz verão, né? Entendeu? Então não vai fazer uma pessoa
é a empresa, né? Porque nós estamos falando de todos os lados da empresa, né? Então, não adianta também no embarcador essa parte de ESG tá lá na alta administração, ou tá lá na relação com os acionistas, e não chegar lá na doca, lá no armazém na expedição lá, né? Entendeu? Não. Agora, o mais interessante, Shirley, inclusive, até vou falar para você que hoje eu aprendi com o Ricardo, é que cuidado, economia de água, fazer lixo reciclável, tudo isso é muito bonito, mas pode não ser nada significativo dentro de uma matriz de materialidade, né? As empresas Exatamente. falam muito nisso hoje em dia. Ah, não, eu vou contratar igualdade de sexos, né? Uhum. Igualdade de condição De social. A gênero e empresa tal. fala sobre estamos economizando água, temos um programa lindo de economia de água, estamos fazendo reciclando lixo e tá. E nada disso pode ser materialmente falando bom para o ESG, tá? Não estou dizendo que ele é ruim, mas não tem a importância de uma outra ação que ele podia ter que fazer, que é Exato, mais importante para a empresa e para os stakeholders, né? Eu acho que exato. essa é a A lição de hoje. relevância, né? Assim, A relevância exato, disso, exatamente. exato. Eu posso estar reciclando o lixo, né? Um programa de reciclagem e tal. Na verdade, eu devia nem não estar gerando lixo, né? Então Eu vamos ia lá. falar isso. Exato. Mas vamos dizer, o que que eu trato na qual é a importância da reciclagem do lixo no meu negócio? Né? Vamos supor, qual a relevância disso no impacto da minha empresa, do que eu faço de ação? Então, vamos pegar assim vamos pegar uma empresa de e-commerce aí, de logística de e-commerce, né? Só para a gente. Uma logística de e-commerce, ela gera muito documento, certo? Porque são muitos clientes, somos nós, né? Ou seja, todo dia tem aí o Brasil, a parte tributária do Brasil, ela é amante dos papéis, né? Então a gente tem, então você pega uma empresa que emite 5 milhões aí de CTS por mês, certo? Tem empresa que não passa a vida toda dela essa quantidade. Então, nesse tipo de empresa, isso é relevante, certo? Porque imagina cada encomenda eu tenho que imprimir ali um documento ali chamado DACT, né? Então, mas isso eu não consigo eliminar porque é uma regra. Eu consigo eliminar se eu tiver entendimento que isso é impactante e eu participar de uma associação, tipo a BOL ou outras como existem aí, e falar que isso é impactante e isso a gente podia fazer uma ação com o governo de não ter o documento impresso mais, que é o que aconteceu, certo? Né? Sim. Então, foi que a desobrigatoriedade de emissão, então assim, do papel, né? Porque o nome já dizia lá atrás, né? Conhecimento e transporte eletrônico, Eletrônico. né? Não foi hoje que inventaram isso, aí já existia, só que era o eletrônico que tinha que ter um papel, né? Então, isso recentemente está. Então, assim, são coisas que, assim, poxa, isso é relevante nesse segmento. No segmento de carga-lotação, isso não é relevante, porque emite um por viagem, uma carreta, não, é poucos durante. Mas para uma empresa de e-commerce, então, assim, cada uma, estou falando um negócio simples, né? Que é o documento que a gente. Mas que tem um impacto, né? É só você pegar, depois você faz a conta aí, 5 milhões por mês, cada um é uma folha A4, quantos tem numa resma, quantos no pacote, quantos tonelada de papel, né? Então assim, são coisas que por isso que a gente tem que pensar de forma ampla, né? Ou seja, a gente tem que ter uma visão, tem que ver o que é impactante, o que é relevante aqui, é relevante ali, aqui no meu negócio, né? Não tem certo ou errado, tem o que é o meu negócio precisa. A única coisa certa é aquilo, temos que poluir menos, temos que ser mais inclusivos aí, né, na parte social,
seja a forma como for tratado isso, e temos que ter governança em tudo que a gente faz para fazer de forma correta, para realmente conseguir dar uma materialidade aí na ação, né? Muito bom. Shirley, você tem algum comentário para fazer, por favor? Tá mudo. Tá no mudo. Tá mudo. Pronto. Tenho sim, aprendi muito. Eu também. Eu espero que esse aprendizado não seja só para mim, mas que seja para os nossos seguidores aí. Muito interessante, Ricardo. Eu acho que foi uma aula, o ABC, né? Os pontos principais que cada empresa tem que olhar no momento em que ele começa a pensar nesse assunto. Então, é a nossa função, inclusive, né? De informar e formar pessoas, né? Esse sempre foi o objetivo da tecnologística, e é contar o que está acontecendo, mas muito mais do que contar, é passar informações que possam colaborar para a melhoria e para o crescimento do nosso segmento. Passar informações que eduquem, informações que ajudem as empresas e as pessoas a passarem para um outro patamar. Muito interessante. Eu espero que os nossos seguidores, o nosso público goste do que ouviu e do que está vendo, e então teremos mais gravações como essa. Isso é uma série, a gente vai progredir contando quais são os próximos passos para você implantar o ISG de forma correta na sua empresa. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Maurício. Obrigado, Shirley. Obrigado, Ricardo, mais uma vez, e espero você na próxima aí, tá bom? Obrigado aí, acho que é um tema apaixonante, né? Como eu falei da outra vez, assim, porque a gente vai abrindo, né? Você vai puxando, é como se são pétalas aí, a gente vai tirando, você vai abrindo e vendo o que dá para fazer, é bem interessante. Sim. Vamos estar juntos, assim, com certeza. Tá. Então vamos para o próximo episódio da nossa série Como implantar ISG na sua empresa. Obrigada, pessoal.